Olá, pessoal! Hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre a entrada do Sol no signo de Virgem, que vai acontecer hoje, dia 22 de agosto, daqui a pouco mais, às 17h34. Então, nesse momento, a gente vai ter essa transição, né, do Sol em Leão para o Sol em Virgem. É uma transição que vai acontecer dentro da casa 7, casa de Vênus. E eu trouxe aqui para a gente conversar dois outros mapas que, na sequência, eu vou fazer dois outros vídeos, tá? Falando desses eventos que vão acontecer de hoje, sexta-feira, até segunda-feira que vem. Então, hoje, dia 22, a entrada do Sol em Virgem. Amanhã, dia 23, na verdade, é nessa próxima madrugada, né? Porque às 3h06 da manhã, nós temos a entrada. A gente tem a lua nova no signo de Virgem, chegando na casa 3, né? Uma lua nova de casa 3, que é a casa de Gêmeos, com ascendente em Gêmeos. Então, aqui a gente tem um evento que já vai estar relacionado com essa entrada do Sol em Virgem. Então, Sol em Virgem, Lua Nova em Virgem, e lá na segunda-feira a gente tem a chegada a 1h28 da tarde da Vênus no signo de Leão, dentro da casa 8, a casa de Escorpião. Então, esses três eventos estão relacionados, e eu vou fazer três vídeos aqui para a gente conversar sobre eles, tá? Cada vídeo eu vou dar ênfase em um dos eventos, então esse é sobre o Sol em Virgem, mas relacionando a lua nova e também a entrada de Vênus em Leão, tá? Como eu venho conversando com vocês em outros vídeos, a gente não pode olhar separadamente os eventos astrológicos, né? Senão fica uma coisa muito dispersa. Eu preciso entender que cada entrada do Sol num signo ou de uma lua nova, enfim, tá, né, tá relacionado, tá conectado com outros eventos que estão acontecendo no céu também, tá? Para a gente entender melhor a história aí que está sendo contada por esses astros. Então vamos lá. Sol entrando em Virgem na casa de Vênus, com ascendente em Aquário. Lua em Leão, uma lua então chegando em Virgem, mas ainda em Leão. Uma lua abrindo a casa 7. É interessante perceber que todos esses eventos aqui, eles vão ter essa pegada da entrada no Sol, do Sol em Virgem, tá? Quando a gente tem digamos assim, a divisa de um signo para outro, então aqui no caso de Leão para Virgem, a gente chama essa divisa de Leão para Virgem de é, é, a, é, a, é o ponto da exposição, tá? A transição que envolve a exposição. É essa palavra que sintetiza essa passagem de Leão para Virgem. Por quê? Porque Leão é um signo que vai falar muito de exposição e Virgem é um signo mais reservado. Ele é um signo mais. é, Ele é muito mais preocupado com os resultados das ações, porque aí é isso, de novo, temos que entender essa passagem de Leão para Virgem, que é super importante aqui, e nesses eventos, não só da entrada do Sol em Virgem, como da Lua Nova e da Vênus entrando em Leão na casa 8. Leão é um signo de criação, tá? Então, o Sol, ao final do signo de Leão, ele é um Sol inteiro, vamos dizer. É como se a gente imaginasse a figura do Sol, né, ao longo do signo de Leão, é um Sol que vai sendo preenchido. Ao final do signo de Leão, ele está o Sol completo, o Sol inteiro, tá? Então, é um ponto de exposição muito forte. Né? Pessoas que possuem planetas nos graus finais do signo de Leão são pessoas que elas, querendo ou não, elas vão chamar uma atenção, elas têm um ponto de evidência e de destaque muito forte, tá? Que são esses graus finais do leão. Quando o Sol entra em Virgem, nessa passagem, para os primeiros graus de Virgem, ela é bem chocante, tá? Ela tem um contraste muito grande, porque o que a gente precisa entender? Um Sol aí completo em Leão, então, é essa energia de criação muito forte que então cria algo, né? E no momento que eu crio algo, o foco ele sai de mim. Então, quando eu entro em Virgem, o foco ele não tá mais em mim.
criador, ele tá naquilo que eu criei. Seja um trabalho, seja um filho, seja o que for, um projeto, é, enfim, o foco ele sai de mim e ele entra na minha criação. E eu vou ter a tendência a querer ficar mais nos bastidores, a querer ficar mais preocupada em dar o suporte para aquilo que eu criei ou para aquilo que eu estou criando, ter o que é necessário ter para atingir os melhores resultados. Isso é o signo de Virgem. Então aqui a gente tem essa transição que ela é uma transição muito forte, porque o holofote muda de lugar de uma maneira bastante brusca, digamos assim, e esse mapa ele tá indicando isso bem pontualmente. A gente tem um ascendente em Aquário, que é um ascendente que fala de mudanças muito bruscas, né? Em contraste, então, com essa lua em Leão, porque a lua aqui nessa entrada do Sol em Virgem ainda está em Leão. E se a gente olha aqui para a casa de Virgem, a gente tem a Vênus abrindo a casa 6 em Câncer, Mercúrio aqui dentro em Leão, é o Urano, que é um dos donos desse mapa, dentro da casa de Câncer. Então, aqui, e isso vai conversar com a Lua Nova, eu diria assim, que é o ponto inicial dessa linha de eventos que a gente está tratando aqui, que vai falar sobre a necessidade tanto de eu fazer mesmo essa transição dos holofotes e colocar os holofotes, colocar o foco naquilo que é necessário e não naquilo simplesmente que eu quero, porque eu quero. Não estamos mais falando de leão, estamos falando de virgem, que é um signo muito forte de trabalho, de doação e de auxílio e prático. Né? O foco tem que ir para aquilo que tem que ir para os melhores resultados acontecerem, tá? E a gente está falando e vamos falar muito sobre Vênus, porque é um Sol que entra em Virgem na casa de Vênus, com Vênus abrindo a casa de Virgem, com essa sequência aí de uma Vênus entrando em Leão. A Vênus está muito em foco aqui, e a Vênus ela vai falar muito sobre o outro. Então, aqui, o outro ponto bem forte que vai ser trabalhado aqui, a gente está com esse Marte em Libra na casa de Escorpião, é também esse posicionamento de pode ser que eu me sinta mais confortável nos bastidores e sem querer que os holofotes venham para mim, mas às vezes, porque aqui a lua ainda está em Leão, às vezes pode ser que eu precise falar e que eu precise me manifestar e que eu precise me colocar e que eu precise me posicionar, lembrando que Virgem vem depois de Leão, não antes, depois. Em Virgem, eu já passei pela energia leonina e eu já sei me posicionar, eu já sei subir no palco se for preciso, e às vezes é preciso. De novo, Virgem vai querer fazer aquilo que tem que ser feito, e se for preciso subir no palco para fazer algo, para defender alguém, para defender um projeto que eu estou fazendo, para defender um trabalho que eu estou fazendo, não importa. Às vezes eu vou precisar superar, seja alguma timidez, seja alguma preguiça que eu tô de não querer, de não. Ah, seja. Às vezes eu vou precisar ir além. É isso que o ascendente aquário está me trazendo, né? Então, são dois pontos que no primeiro momento eles são contrastantes, né? Então, é saber que agora o foco ele não está necessariamente em mim como ele estava quando o Sol estava em Leão. Mas se precisar estar em mim em prol daquilo que eu estou fazendo, em prol daquilo que eu quero que aconteça, em prol da minha criação, ter o que ela necessitar, seja em prol de um filho, né, uma criação no sentido de um filho, seja de um trabalho, seja para ajudar alguém, seja, não importa. Se for pelo bem, e aqui a Vênus vai dizer, se for pelo bem do outro, se for
eu tenho que entender que eu me posicionar não é só sobre mim. Eu me posicionar auxilia o outro, seja porque dá informações para o outro que são importantes, seja porque com isso eu consigo ajudar o outro naquilo que ele precisa. Esse outro aqui vem muito forte aqui, tá? E aí, na sequência, eu já vou pincelar um pouco dos outros eventos aqui. A gente tem, olha só, uma lua nova em Virgem. Lembrando, Virgem é um signo regido por Mercúrio. Por mais que ele tenha esse viés um pouco mais reservado, ele é regido por Mercúrio, que rege também Gêmeos. E essa lua nova em Virgem é uma lua nova de casa 3, que é a casa de Gêmeos, com ascendente em Gêmeos, com Mercúrio em Leão na casa 2, né? Então, aqui um viés muito forte de comunicação. E não necessariamente, não é uma exposição. Não é uma exposição pela exposição, mas é uma exposição que às vezes é necessária para que algo que eu estou lidando tenha continuidade. Senão isso pode me travar. E lá na sequência, então lá no vídeo 3, então esse é o primeiro vídeo de uma série de 3 vídeos. Lá no vídeo 13 eu vou falar sobre a entrada da Vênus em Leão, que é uma Vênus que entra em Leão na casa de Escorpião. Então a Vênus em Leão, ela é uma Vênus exposta. Só que dentro da casa de Escorpião, ela é uma Vênus reservada, com um mapa de ascendente Capricórnio, que também vai trazer um tom de reserva forte, a casa 7 regida por Câncer, Júpiter dentro da 7 em Câncer, mas ao mesmo tempo Marte, Lua na casa 10, o próprio Júpiter na 7, não é porque tem uma reserva aqui que estamos falando de solidão, de timidez, de ficar, sabe, trancafiado ou fechado. Não, de novo aqui de uma outra maneira que a gente vai ver melhor lá no vídeo 3, a gente está falando aqui de fazer o que precisa ser feito, porque estamos falando de um ascendente Capricórnio, tá? Então, é isso que eu queria compartilhar aqui com você sobre essa entrada do Sol no signo de Virgem e sobre esses 3 eventos aí que vão acontecer agora na sequência dos nossos próximos dias. Então, convido a quem chegou aqui por esse vídeo do Sol em Virgem, assistir também o vídeo 2, em que a gente vai falar sobre a Lua Nova em Virgem, e o vídeo 3, que a gente vai falar sobre a Vênus entrando em Leão. É isso.